Vamos continuar? Então a gente comentou aqui, né, dos multivalorados. Sempre quando eu tenho multivalorado, ele vai virar tabela, correto? Então quanto mais multivalorados a gente tiver, mais tabelas a gente vai ter que criar. Existe essa parte aqui da agregação, que seria aquele retângulo que a gente envolve, né, para estar, entre aspas, agrupando mais de duas entidades. Quando a gente tem agregação em si, para transformação em tabela, ela não influencia em nada. Tá? Então, na verdade, ela é mais para leitura e interpretação do negócio do que em si para a tabela mesmo. Então, ela não vira nada quando eu tenho a agregação. Existe aqui, pessoal, o tal de relacionamento de 1 para 1. Eu, pelo menos, acho que é o relacionamento um pouco mais difícil de você analisar comparando de 1 para muitos ou muitos para muitos. Tá? Para decidir como será feita a transposição de chaves, deve-se observar a participação total com relação ao relacionamento. Por exemplo, aqui a gente tem esse MER, né? Ó, código do país. Eu tenho um código, nome e o continente. Beleza. Eu tenho a cidade. Eu tenho o código da cidade, o nome e a população. Sei lá, 400 mil, 500 mil, quantidade aqui. E é capital. Bom, aqui eu tenho um relacionamento de 1 para 1. Uma cidade, né, é capital de um país, correto? Então, uma cidade, ela pode ser, né, na verdade, capital de um país. Agora, um país possui uma cidade que é capital. Necessariamente, nem todas as cidades são capitais do país. Vocês concordam? Que em Jundiaí, por exemplo, é uma cidade, mas não é capital do Brasil. Correto? Então, o que ele fala aqui é para a gente observar essa participação total em relação ao relacionamento. Todo país tem uma capital, mas nem toda cidade é capital de um país. Portanto, a tabela de países é que deve receber o código da cidade a qual ela é capital. Para se fazer a transformação de tabela, nesse caso aqui, países, eu tenho aqui a minha tabela, ó. Código, nome e continente. Código, nome e continente. Vamos esquecer um pouquinho esse cara por enquanto. Depois eu tenho o quê? Cidades. Código da cidade, nome e população. Cidades, código da cidade, nome e população. Código e código, chave, chave. Está grifado. Agora, código da capital. Código do país que vem para cidades ou código da cidade que vem para o país? O código da cidade que vem para o país. Por quê? Porque toda cidade, todo país tem pelo menos uma única cidade que é capital. Tem uma cidade que é capital. Agora, nem todas as cidades são capitais de um país. Então, a totalidade de preenchimento dos meus dados está nessa parte aqui, ó. O código da cidade vem para onde? É transposta para a tabela país. Correto? Se a gente fosse analisar isso daqui, ó, em tabela mesmo. Deixa eu abrir até o Excel aqui para vocês verem. Eu vou desenhar essa tabela mais ou menos no Excel, tá? Ó. Vamos imaginar aqui, ó. Eu tenho minha tabela países. O que eu tenho no países? O código, nome e continente. Código, nome e continente. Correto? E eu tenho aqui minha tabela cidades. Eu tenho código, nome e população. Correto? Cidade 1, 2, 3, 4, 5, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, na verdade, né? Buenos Aires, Tóquio, Nova York aqui, ó. Pronto. População 12 milhões. Rio de Janeiro, sei lá, deve ter uns 5 milhões, mais ou menos. Brasília, 1 milhão. Buenos Aires, não tenho nem ideia, 2 milhões.
Tóquio, 10 milhões. Nova York, 14 milhões. Beleza, quantidade de população aqui. Agora, isso daqui são códigos de cidades, beleza. E países? Código 1, Brasil. Código 2, Estados Unidos. Código 3, Argentina. Código 4, países, tá? Sei lá, Colômbia. Código 5, Japão. Tá? Beleza, tá aqui. Agora, o que vem para cá? Esse cara aqui, ó, e esse aqui são quem? São as minhas chaves, o código da cidade e o código do país, correto? Nunca se repetem. Bom, se eu colocar o código do país aqui na cidade, olha só que interessante. Código país. Correto? Vamos supor que eu transpus para ela para cá, ó. São Paulo, eu tenho um país aqui em São Paulo que ela é capital? Não, não tem, ó. Eu vou ter valor nulo aqui. Rio de Janeiro, mesma coisa, né? Tudo bem que já foi capital do Brasil, mas agora não é mais. Brasília, eu conseguiria relacionar com o código 1 que eu tenho ali, ó, que é do Brasil. Buenos Aires, Argentina. Tóquio, 5, que é o Japão. Nova York, não é Nova York dos Estados Unidos, né? É Washington, né? Washington DC. Olha que mancada. Aqui não teria nada, então. Seria nulo, igual dos outros ali, ó. Correto? Então, aqui eu teria o quê? Valores que não iriam ser preenchidos. Agora, e se eu coloco agora, nesse lado aqui, o código da cidade, que é capital? Bom, o Brasil tem Brasília. 3 ali, ó. Os Estados Unidos, bom, aqui eu vou ter que cadastrar, não vai ter jeito. Washington DC, tá? Sei lá quantos milhões tem. Dos Estados Unidos, eu tenho esse cara aqui, ó. A Argentina tem o Buenos Aires, código 4. Colômbia, qual a capital da Colômbia? Shakira? Eu não lembro. Caramba, a capital da Colômbia. Bogotá? Certeza? Se eu errar aqui, ó. Capital Colômbia. Bogotá. É isso mesmo, ó. Capital Colômbia. Bogotá. Falei para vocês que era Bogotá. Então aqui, ó. Bogotá. Certo? 8. E o Japão, Tóquio, 5 aqui, ó. Esse cara aqui, ele tem preenchimento total em relação a esse daqui, ó. Esse daqui eu posso ou não ter o meu dado. Aqui eu vou ter o meu dado. Se ele tiver relacionado, obviamente vai estar. Então a totalidade dele vai estar nessa tabela de países. O relacionamento é de 1 para 1 aqui, ó. Tá? Então, o que vem? Vem o código da cidade vai vir para a tabela países. Então, é mais ou menos essa relação que vocês têm que pensar quando eu tenho relacionamento de 1 para 1. É o mais difícil relacionamento, por quê? Porque você realmente tem que, às vezes, fazer um exercício como esse, de preenchimento de dupla, tá? Para poder verificar qual é o lado da chave que vai de um para outro. São 2 tabelas. Tá? Ó, são 2 tabelas. Só que esse código de capital aqui, ó, é a mesma coisa aqui, ó, que o código da cidade. Então a referência está aqui, ó. Ctrl 2. Esse código de capital, tá, ó, vai ser uma chave estrangeira de quem? Desse cara aqui, ó, da cidade. Tá? Tudo bem aí, pessoal? Aqui ele dá, ó, um exemplo, né, ó, países, cidades, é a mesma coisa que a gente comentou lá, tá? Bom, e acabamos a apostila 4A. Perguntas, pessoal? Coisa pra caramba, né? Da teoria agora vem uma boa quantidade de conteúdo aí. Hã?
Banco de dados mesmo, só segundo bimestre. Cara, tem bastante coisa ainda, né?